Oi, gente, tudo bom? A Renata sempre fala quando eu falo tudo bem para as pessoas, eu nunca deixo elas responderem, então eu esperei bastante tempo para vocês responderem. Gente, hoje eu vou falar sobre manter a expectativa. Eu lembro que a primeira vez, ou a vez mais antiga que eu me lembro assim de cabeça, que eu tive uma experiência com Jesus, foi em um evento de jovens que aconteceu em 2013, mais ou menos. Esse evento é um evento que reúne jovens do Brasil inteiro. Ele se chama, que ainda existe, Inconformados. Eu acho que até o Pedro já foi, eu acho, se não me engano, uma vez comigo. Enfim, é um evento que basicamente é palavra e louvor por 3 dias seguidos. 3 dias seguidos somente com louvores e ministrações de vários pregadores, pessoas famosas, enfim. E eu lembro que eu fui totalmente pensando em assistir show. Eu em nenhum momento pensei, eu vou ir para aprender mais, eu vou ir para conhecer Jesus, para entrar mais fundo na presença dele, mas eu fui somente para assistir shows naquele dia. E eu lembro, eu não sei qual dos dias que foram exatamente, mas foi quando eu tive um impacto muito grande em uma das palavras das ministrações, e Jesus falou muito comigo. E depois que ele falou comigo ali, eu lembro que depois disso, a maioria dos pregadores estavam sempre falando a mesma coisa. O que você vai fazer depois daqui? É muito bom sempre quando a gente está nesses ambientes de retiro, coisas assim, que a presença de Deus está sendo manifestada a todo momento, né? E a gente fica impressionado com o que Deus está fazendo, a gente fica, meu Deus, eu quero mais da presença, que não sei o quê. Mas chega uma hora que o retiro acaba. Sempre acaba, infelizmente. E o que a gente faz depois disso, né? A gente, como cristão, tem fases que a gente... Independente se você já nasceu na igreja, se você não nasceu na igreja, a gente tem muitas fases. A gente tem a fase do primeiro amor, que a gente chega, está queimando por Jesus. Deus faz milagres, a gente fica impressionado. Às vezes são coisas pequenas, se a gente for parar para ver, e ainda assim a gente fica muito impressionado. A gente fica buscando o tempo inteiro. Daí, às vezes, acontece um milagre que a gente, pequeno, entre aspas, e a gente fica maravilhado ainda assim. E depois de um tempo, às vezes acaba que a gente não fica tão maravilhado quanto antes, né? Às vezes, pequenos milagres, a gente fala, tá bom, aconteceu, muito bom. E milagres maravilhosos, coisas muito grandes, a gente fica, isso não vai acontecer, é muito grande. Mas eu vou orar, vou fingir que eu estou acreditando aqui. E a gente não deixa isso para fora, né? Não deixa sair para fora, tipo, eu não vou acreditar. Mas, no fundo, a gente não acredita. A gente fala que a gente acredita, a gente ora, tudo, mas a gente não acredita. Eu vou estar passando alguns personagens da Bíblia que foram os momentos que eles tiveram um impacto, alguma coisa com Jesus, quando eles viram Jesus. E eu quero que vocês reflitam nisso também. Reflitam nos momentos que vocês, principalmente lá atrás, momentos que vocês que vocês conheceram Jesus, que vocês tiveram experiências com Jesus lá atrás. Eu vou querer ler aqui agora João 20, 10. Capítulo 20, versículo 10. Se vocês quiserem abrir. João 20, 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Vidas são mudadas a partir do momento que
acontece o encontro com Jesus. É interessante falar sobre Maria, para mim, porque eu estou com essa mensagem para falar há muito tempo, desde o Alto da Páscoa, que a gente foi lá na igreja da cidade. E depois que, enfim, eu já estava com essa mensagem na cabeça. E aí, hoje eu fui fazer o devocional com o pessoal do Jiu-Jitsu, hoje de manhã, e mais uma vez no devocional está falando sobre Maria. Eu comecei a procurar mais sobre ela, entender mais sobre Maria Madalena, e se você for olhar nas passagens bíblicas, Maria, ela era uma mulher que sempre estava com Jesus e os discípulos. A maioria muitas passagens que aparecem os discípulos, Jesus está lá com eles e Maria também. E se a gente for olhar contexto histórico, mulheres eram totalmente desprezadas na sociedade naquela época. Totalmente. Ficavam sempre de lado. Mas, mesmo assim, Maria estava com Jesus e Jesus abraçava ela, cuidava dela, estava sempre, deixava ela ficar com eles ali. E a gente tem até a passagem que hoje de manhã estava no devocional sobre quando ela vai limpar os pés de Jesus com o perfume mais caro que ela tinha. E esse tipo de coisa só acontece quando a gente tem muita intimidade com quem a gente está falando. Maria tinha muita intimidade com Jesus, para ela poder estar fazendo esse tipo de coisa, e ela amava muito Jesus. E essa entrega dela não era somente por parte dela. Se a gente for ver depois, mais para frente, igual nesse versículo que a gente leu, quando acontece a ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que Jesus aparece é para Maria. A intimidade que Maria entregava a Jesus, ela entregava de volta para ela. Na oportunidade que Maria estava lá chorando, triste porque Jesus tinha morrido, ele voltou e se mostrou para ela primeiro. Com isso, tem 2 pontos que eu queria falar sobre essa parte da Maria, que é sobre Jesus sempre volta para os seus, né? É até engraçado a gente pensar assim, porque quando eu estava escrevendo isso aqui, eu pensei, mano, se fosse eu ali, morri e ressuscitei, eu não ia primeiro falar com Maria, eu ia falar com qualquer pessoa que falou ia querer me crucificar lá, eu ia lá só para assombrar a pessoa, né? Falei assim, ó, você queria que eu morresse? Aí, ó, eu ressuscitei, estou aqui. Com certeza eu faria isso, mas graças a Deus eu não sou Jesus, né? Porque, né? E Jesus, ele volta, fala com ela, porque Jesus amava e Jesus cumpria com as suas promessas. Já, por mais que os discípulos, Maria, ninguém lembrava mais das coisas que Jesus falava sobre a questão de que ele ia voltar, eles entendiam outras coisas. Ele voltou e ressuscitou e foi falar com ela, né? Jesus sempre voltava para os seus. E nesse primeiro momento que Jesus encontra com Maria, o encontro com Jesus requer a nossa obediência, né? Se a gente for ver aqui no final, quando ele fala que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Maria encontrou com Jesus, e assim que ela se encontrou, ela foi abraçar ele. E ele pediu para ela ir lá e contar para todos que ele tinha ressuscitado. A partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, requer a nossa obediência para ele. Quando você tiver um encontro com Jesus, eu sei que a maioria aqui eu acredito que já teve, eu sei que Deus pediu muitas coisas para você, no quesito de deixar coisas de lado, coisas da sua vida que não fazem mais sentido. E a nossa vida, enquanto estiver com Jesus, vai ser isso. É uma vida de total entrega. Saber que toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, Ele vai pedir coisas para você. E assim como Maria, que no primeiro momento que Jesus falou para ela ir lá e contar para os discípulos que Ele tinha ressuscitado, ela foi correndo naquele momento e foi fazer a vontade dEle. E isso é o que a gente tem que fazer também. Quando Jesus falar, Ele vai nos dar ordens, nos dar coisas para a gente fazer. E a gente tem que fazer rápido. A gente tem que correr da mesma forma que Maria correu atrás dos discípulos para contar o que tinha acontecido. Um segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre Tomé. Nessa mesma passagem aqui, quando Jesus ele ressuscita, ele volta para Maria, na segunda visita deles, vamos dizer assim, foi para os discípulos. E nessa passagem que ele vai encontrar com os discípulos, Tomé não estava. E até por isso que depois ele fala, quando os discípulos encontram com Tomé, fala para ele que Jesus ressuscitou. Eles não acreditam. Tomé não acredita. Tomé não acredita que Jesus ressuscitou. Apesar de que Tomé era uma pessoa muito corajosa, se a gente for ver em contexto de alguns outros versículos. Vamos ler aqui, João 20, 29, diz assim: porque me viu, creu. Felizes são os que não viram e creram. Mas estes foram os escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em meu nome. No primeiro momento que Tomé soube que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. Por mais que Tomé estava com Jesus o tempo inteiro, estava com ele, viu os milagres, viu tudo o que estava acontecendo, Tomé não acreditou.
Porém, se a gente for olhar, como eu falei, Tomé era uma pessoa corajosa. Isso está escrito lá em João 11:16. Quando Jesus ele estava indo para a Judéia, para ir na casa de Lázaro, que ele tinha morrido, no primeiro momento que ele falou que estava indo para a Judéia, todos os discípulos falaram: não, Jesus, não faz isso, não vai lá. Jesus já tinha recebido ameaças de apedrejamento, e os discípulos falaram assim: não, você não pode ir, Jesus, como assim? Você vai ser apedrejado, você vai morrer. E quando Jesus fala que mesmo assim ele vai ir, a primeira pessoa que aparece para falar, para encorajar também os outros discípulos é Tomé. Ele fala: vamos nós também, para morrermos com ele. Tomé se entregava no Evangelho. Tomé ele se entregava a Jesus ali, e ele ia atrás dele a todo momento ali. Até mesmo em ameaças de morte ali, ele falou assim: não, vamos ir. A gente tem que ser assim igual Tomé também. Por mais que a gente sempre fala muito que Tomé é uma pessoa que não acreditou, foi uma pessoa que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, a gente tem que ser também como Tomé no sentido de ser uma pessoa corajosa, de tipo assim, mano, vai ter problemas, mas a gente vai lá. Pode ser que vão ter pessoas que vão apedrejar a gente, mas a gente vai lá pelo Evangelho. E com isso, eu queria levar vocês a pensarem também aonde está a nossa fé, sabe? A nossa fé está em Jesus, que Tomé não acreditou que ele tinha ressuscitado, ou se não é no Jesus que estava ali do nosso lado, fisicamente, e ele acreditava, ele era uma pessoa corajosa, ou se não ele era o Jesus que a gente não consegue enxergar fisicamente, mas a gente está confiando, sabe? Tomé, ele teve esses dois sentidos, né? Ele, no momento, enquanto Jesus estava fisicamente com ele super acreditava: vamos lá, gente, vamos atrás, não importa, a gente vai ser apedrejado. Mas no momento que ele parou de ver fisicamente Jesus, ele parou de acreditar. Ele parou de acreditar que realmente ele poderia estar ali, que Jesus poderia estar à frente de tudo ali. E aonde está a nossa fé, sabe? Às vezes a gente usa, hoje em dia, muitas coisas tentam roubar a nossa atenção, e principalmente aonde está direcionada a nossa fé, sabe? Principalmente em coisas físicas, assim, a gente fica: nossa, eu acredito em Jesus, beleza. Mas será que você está realmente acreditando em Jesus? Ou você está acreditando na sua mãe, você tem fé nela que Jesus vai fazer através dela, porque você vai estar sendo abençoado também? Você vai estar sendo abençoado porque, sei lá, por conta do seu pai, que ele é tão crente, então você acredita em Jesus, mas você sabe que no fundo a sua fé está direcionada para o seu pai, e não para Jesus. Porque no primeiro momento que seu pai sumir, vamos supor que sua mãe morre, o seu pai morre, será que a sua fé ainda assim vai estar tão baseada em Jesus? Ou pior ainda, será que a sua fé está baseada numa igreja? Será que essa igreja que às vezes é tão confortante estar aqui, que a gente fala que confia em Jesus, mas na verdade a gente só gosta de estar aqui dentro? Querendo ou não, a gente tem um convívio aqui de social, todo mundo aqui, a gente conversa bastante. E a sua fé está mesmo em Jesus, ou está numa igreja aqui, ou no convívio com pessoas dentro dessa igreja, sabe? Uma outra pessoa que eu queria falar aqui também é sobre Paulo de Tarso. Paulo, todo mundo conhece, é uma pessoa que em todo momento, quando ele nasceu até o fim, até a metade da sua vida ali mais ou menos, ele era uma pessoa que ia atrás dos crentes e tentavam matar eles, e matavam muitos. Se a gente for ver ali em Atos 9 está escrito: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Paulo, ele era uma pessoa que ele ia atrás dos crentes, ele ia matar todos os crentes que ele via, ele era uma pessoa que perseguia. E se a gente for olhar na vida de Paulo, desde criança, ele era uma pessoa que morava em uma cidade que era considerada uma cidade universitária. Ele não era uma pessoa que não conhecia da palavra, não era uma pessoa que era socialmente fraca, assim, de cabeça. Ele conhecia, ele estudava muito, ele era uma pessoa inteligente. Mas, apesar de tudo isso, Paulo ele conhecia a letra, mas ele não sabia quem era Deus de verdade. Até que, no momento, ele encontra com Jesus. Ele encontra com Jesus, ele está numa caminhada, ele está indo para Damasco, e lá ele cai no chão e tem um encontro com Jesus. E a partir dali a vida dele é mudada totalmente, sabe? A vida dele de pessoa que perseguia os cristãos era pessoa que ia atrás e tentava converter as pessoas para o cristianismo. E
No momento que Paulo viu Jesus, muitas coisas aconteceram na vida dele, no sentido de ele se render a Cristo. Ele entregou coisas, provavelmente, que antes ele achava normal, ele mudou tudo isso para se entregar a Jesus. Lá em Atos 9, do 3 ao 9, diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entre na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Como eu tinha falado, Paulo estava em direção a Damasco, e num certo momento ali, Jesus se apresenta para ele, e ele perde suas forças e cai completamente no chão, sabe? É interessante pensar que eu estava lembrando de uma passagem, de uma pregação que eu vi há um tempo atrás, que falava o que foi que Paulo viu que fez ele cair no chão, sabe? O que foi que Paulo viu que fez ele simplesmente perder suas forças e cair no chão? E isso é uma coisa que eu tenho orado muito para nós, para os jovens aqui, para o pessoal do louvor, que realmente para a gente, todo dia que a gente for se prostrar aqui nos louvores aqui, que a gente for se entregar de verdade, que a gente realmente perca nossas forças, sabe? Que a gente de verdade, se Deus descer aqui, velho, que se a gente parar todas as músicas aqui, todo mundo cair no chão aqui e continuar orando, mano, que a gente continue fazendo o que Ele quer, que é estar em comunhão com Ele, sabe? E Paulo foi um exemplo realmente de entrega a Jesus. Ele tinha uma vida totalmente errada. Ele matava pessoas, ele fazia totalmente o contrário do que o Evangelho diz. E diferente dos outros personagens aqui, como Maria, Maria já era uma pessoa que já era crente, vamos dizer assim. Já era uma pessoa que andava com Jesus, já conhecia o que ele estava fazendo ali. Mas Paulo era uma pessoa que era totalmente fora do Evangelho. Era uma pessoa que estava totalmente à parte do que estava acontecendo ali com Jesus. E a partir do momento que ele se entrega, que ele dá a oportunidade de ver Jesus, ele muda de vida totalmente, sabe? Um próximo tópico aqui que eu queria falar é sobre Simeão. Simeão, esses dias a gente estava até conversando no ensaio do louvor aqui, eu perguntei para a Renata, a gente ia ensaiar aquela música Canção de Simeão. Aí eu falei para ela, falei assim: nossa, Renata, eu nunca achei nada sobre Simeão na Bíblia, sabe? Tipo, tem pouquíssimas coisas sobre Simeão. Aí eu fui perguntar para ver se era realmente eu que estava procurando errado, alguma coisa assim. E ela falou que não, realmente, Simeão só fala pouquíssimo sobre ele na Bíblia. E as passagens que falam com ele, que são mais comentadas, é sempre a questão de ele ter tido um contato com o Espírito que falou para ele que ele iria encontrar com Jesus. E a partir do momento que ele recebe a mensagem de Deus falando que ele ia encontrar com Jesus, a vida dele, ele tem um único propósito de buscar Jesus. E a vida inteira dele, ele vai buscando, e eu ficava pensando, mano, imagina uma pessoa que entregou a vida dele inteira para Jesus. O único propósito que ele tinha era encontrar Jesus. E a Bíblia não conta nada sobre ele na vida. Eu falei, mano, imagina o tanto de milagre que pode acontecer na vida dele, porque eu acredito que se uma pessoa está buscando, ela tem o propósito de conhecer Jesus, maravilhas vão acontecer na vida dela. E eu ficava revoltado com isso. Mano, podia ter muita coisa sobre Simeão na Bíblia, mas não tem. Enfim, vamos aceitar assim. Lá em Lucas 2, 25, fala assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. E então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz para o teu servo, segundo a tua palavra.
pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Simeão, ele foi uma pessoa que, como eu falei, a vida inteira dele foi dedicada a saber que um momento ele ia encontrar com Jesus, e era aquilo que ele mais esperava, sabe? Quando foi a última vez que a gente olhou, acordou e falou, eu quero ver de verdade Jesus? Sabe, a gente, da mesma forma que Simeão tinha a promessa que ele iria ver Jesus, nós também temos a promessa que Jesus vai voltar. E quanto que isso está nos confortando, saber que Jesus voltará, sabe? Aquilo que deveria estar nos dando mais esperança, que é a salvação, que é a volta de Jesus, ultimamente é o que está mais nos afastando da presença dele, se a gente for parar para analisar. A volta de Jesus deveria ser algo que deveria encantar nossos corações, deveria ser algo que a gente pule de alegria, dance, grite, cante, e a gente simplesmente fica apático nisso. A gente sabe que ele vai voltar um dia, mas tudo bem, espero eu casar pelo menos, né? Mas, assim como Simeão, o meu desejo de verdade, do fundo do meu coração, é que a gente consiga, todos os dias, acordar pela manhã, olhar para cima e saber que a volta de Jesus está vindo. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente não tem que ficar todos os dias acordando e vivendo só mais um dia como se fosse só mais um dia. A gente tem que começar a ser relevante, de verdade, sabendo da existência e da volta de Jesus. Enquanto a gente não entregar tudo que a gente tem nessa igreja aqui, neste local aqui dentro, entregando em adoração, em louvor, sabendo que Ele vai voltar, a gente nunca vai conseguir ser relevante o suficiente para pessoas lá fora conseguir ver a gente. Um tempo atrás, uma amiga minha me disse, ela tinha acabado de passar por um processo de conversão, e assim que ela chegou ali no local onde ela ia, enfim, diversas pessoas falaram que ela estava diferente. Nossa, mas tem uma coisa brilhando em você. Quando foi a última vez que, de verdade, a gente conseguiu sair na rua e alguém falou que tem algo diferente dentro da gente? Quando foi, a última vez que a gente conseguiu sair na rua e as pessoas olharam para a gente, nossa, posso falar com você? Tem alguma coisa diferente em você que eu não sei explicar. Isso que falta na gente é realmente a vontade, a ânsia, o fogo dentro de nós, sabendo que Jesus está voltando, sabe? E se a gente aqui não consegue queimar, não adianta nada. A gente está perdendo tempo à toa aqui. Não adianta nada a gente chegar aqui num culto de domingo, num culto de sábado, a gente só cantar 5 músicas, sentar aí e ouvir umas palavras, e depois de um tempo, tudo isso acaba, a gente vai para nossas casas, e amanhã é mais um dia. É mais um dia que a gente vem para a igreja de novo, canta umas músicas, volta para casa, dorme, faz o que a gente tem que fazer. E o Evangelho não está queimando no nosso coração. A volta de Jesus não está queimando no nosso coração. Na Bíblia, a gente tem que começar a falar, o Alex fala bastante sobre a gente querer ser relevantes na palavra, sabe? Relevantes na nossa sociedade. E hoje em dia, o que menos tem aí fora é jovem relevante, sabe? É sempre pessoas cantando coisas que só saem de boca para fora, pessoas que gravam vídeos falando qualquer besteira e ganham milhares de likes e fica por isso, está ganhando dinheiro, está tudo bem. E isso é uma certa influência, está fazendo influência, mas influência para quê? Para conseguir, sei lá, mais likes, ou para todo mundo olhar para você e, no caso de meninas, ver como a tua maquiagem é bonita. Mas e a influência de verdade de olharem para você e falar que Jesus está queimando dentro de você? Que a relevância de Jesus, de você saber que Jesus está voltando, que o Evangelho tem que queimar no seu coração, tem que queimar no nosso coração. Isso realmente está queimando, está sendo externalizado dentro de nós, sabe? Eu acho que nós, como jovens, hoje em dia, a gente erra muito na forma como a gente tenta levar o Evangelho lá fora, sabe? A gente fala que a gente não quer parecer crente, com jeito, com roupa, mas a gente não parece mesmo. Nem se a gente olhar, as pessoas forem conversar com você, nunca vão perceber que você é crente, sabe? A não ser que você chegue e fale, eu vou para a igreja. E até que ponto a gente tem que realmente falar para as pessoas que a gente é crente com palavras, sabe?
Eu não lembro quem falou isso uma vez, fale de Jesus e, se preciso, use palavras. Paulo Romero. Obrigado, Gil. E isso é muito verdade, sabe? A gente tem que começar a queimar tanto por Jesus que as pessoas vão começar a olhar para a gente e ver que existe algo no nosso coração, e é o anseio e a vontade de querer buscar Ele, de saber que Ele está voltando, sabe? A gente buscar todos os dias, não porque é a nossa obrigação de estar aqui na igreja, não porque porque a gente está de escala, talvez, mas é porque o anseio pela volta de Jesus tem que queimar tão forte no nosso coração que o resto é resto. Sabe, igual Paulo fala, né, considerar tudo como esterco, considerar tudo como nada. O quão difícil é isso, né? E eu começo por mim mesmo, sabe, todos os dias é uma dificuldade de falar assim, ó Deus, eu considero tudo como nada, eu só quero o Senhor, sabe? E eu queria convidar vocês a orar neste momento sobre isso. Aquilo que mais deveria nos dar esperança é o que mais tem nos afastado da presença dEle. Isso é a frase que mais me impactou nos últimos 3 meses. A volta de Jesus não está queimando nada no nosso coração. Nada. A gente fala que está, a gente fala que a gente quer que Jesus volte, mas está sendo só por pura vaidade a gente falar esse tipo de coisa. Porque a gente é crente, a gente tem que falar que a gente espera pela volta de Jesus. Mas, de verdade, isso não está no fundo do nosso coração. Amém? Vamos orar.